Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início aqui à nossa tiragem e vamos sim preparar agora para tirar a nossa primeira carta. Vamos lá? Vamos lá, preparar para tirar a primeira carta. Vamos lá. Dez de paus. Oito de paus. Cinco de espadas. Opa. O louco. O louco. O hierofante. A justiça. Dez de ouros. A imperatriz. A lua. O mundo. A torre. Pajem de paus. Três de copas. Rainha de paus. As de paus. Cinco de paus. Nove de copas. Sete de paus. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de pentáculos ou cavaleiro de ouros.
e 4 de pentáculos ou 4 de ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarot 75. O meu nome é Fábio e existe sim alguém, essa pessoa, tá? Essa pessoa que eu estou vendo aqui agora é uma pessoa que ela ou ele carrega o peso de memórias do passado, tá? Carrega peso de memórias do passado. E essa pessoa que carrega peso de memória do passado é um peso muito ativo na memória dessa pessoa. Não é algo que, de repente, essa pessoa, podemos dizer assim, superou. Não, essa pessoa não superou. É algo que está muito ativo na mente dessa pessoa. É algo que essa pessoa pensa muito sobre isso todos os dias. Essa pessoa tenta se renovar a cada dia que passa, mas ao mesmo tempo que essa pessoa tenta se renovar a cada dia que passa, é como se a pessoa caminhasse buscando coisas novas, mas levando o passado junto, na mala. Praticamente isso. E o mais interessante é que essa situação, que parece como essa pessoa estivesse correndo com um freio de mão puxado, faz essa pessoa ter conflitos mentais. Faz essa pessoa ter conflitos mentais e, sim, eu vejo essa pessoa procurando ajuda de um profissional, tá? Eu vejo essa pessoa pedindo ajuda de um profissional, porque eu vejo essa pessoa tentando iniciar, tá? Tentando iniciar, digamos assim, resetar na cabeça, porque essa pessoa não consegue resetar sozinha ou sozinho, tá? E eu vejo essa pessoa usando a ajuda de um profissional para poder ajudar, tá? Essa pessoa a entender, a botar na balança sobre questões de valores de família. Eu sinto que essa pessoa está tendo dificuldades para poder entender isso. E, inicialmente falando, eu vejo aqui, olha, aqui ó, 10 de paus, lembrando que paus é uma carta de fogo e 8 também é uma carta de fogo. Energeticamente falando, perdão, a espiritualidade diz que essa pessoa, ao mesmo tempo que essa pessoa tenta iniciar um novo ciclo, essa pessoa carrega, sim, situações do passado. 8 de paus. 8 são sempre cartas de recomeço energético. Mas o mais interessante que a pessoa carrega, a pessoa inicia, mas a pessoa tem conflitos. Aqui, ó, continua o conflito no 5 de espadas. E lembrando que espada é elemento ar e ar é elemento mente. Então, na cabeça dessa pessoa, ainda gera conflitos sobre essa questão aqui, olha, do passado, do 10 de paus. Mesmo que essa pessoa tenha iniciado coisas novas, tenha iniciado novas opções, novos começos, mas ainda você vê que o conflito está antes, aqui está o início e a pessoa ainda continua conflitando na mente, tá vendo? Aqui, ó, a pessoa tinha um conflito do passado, iniciou, mas continua com um conflito na mente, lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. E o que acontece com isso? O que acontece com isso? Tá? O que acontece com isso? Essa pessoa, ela tem um lado muito infantil, tá? Tanto que essa pessoa está tentando iniciar, o conflito que essa pessoa está tendo é porque essa pessoa está tentando iniciar algo. Olha aqui, olha. Olha o conflito mental com a personalidade da pessoa tentando iniciar. Claro que essa pessoa está tentando iniciar algo novo, resetar a vida, mas esse reset dessa vida, para essa pessoa aqui,
Não vai ser um reset que essa pessoa vai conseguir sozinha ou vai conseguir sozinho por causa desses conflitos mentais que essa pessoa tem. Então, essa pessoa vai pedir ajuda a uma pessoa mais velha ou uma pessoa terapeuta, ou um terapeuta, ou uma terapeuta, ou até mesmo algo religioso, tá? O Hierofante me traz muito isso, de questões morais, de questões religiosas, de pessoas que, perdão, pode ser um mentor ou uma mentora, para essa pessoa conseguir ter o quê? Conseguir ter um pouco mais de equilíbrio aqui na justiça. Olha aqui a justiça. Lembrando que a justiça e o Hierofante são dois arcanos maiores. O louco aqui, antes do Hierofante, também é um arcano maior. Isso significa que essas características, essas três situações nessa pessoa vai perdurar por muito tempo, por muitos anos, sabe? Vai perdurar por 1, 2, 3 anos? Sim, vai perdurar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Essa situação não é uma situação que essa pessoa vai apagar ou vai ter um ensinamento do dia para a noite. Sim, vai precisar de anos, talvez até uma década, para que essa pessoa possa entender e digerir toda essa situação. Sobre o que, Fábio? Sobre o quê? Sobre os valores de família, sobre aquilo que ficou abalado entre vocês, né? Aquilo que ficou abalado entre vocês. Mas me mostra aqui essa pessoa tendo um entendimento, um conhecimento que esse hierofante, que pode ser um mentor ou uma mentora, ou um analista, uma pessoa mais velha, que vai conversar com essa pessoa, que vai falar sobre valores. Aqui, olha, familiares, valores, situações sobre família e tudo mais. E quando essa pessoa tiver esse entendimento sobre família e começar a, digamos assim, a baixar a poeira, vai existir uma coisa bem interessante, que essa pessoa ela vai ter uma visão diferenciada sua. Exatamente, vai existir uma situação diferenciada. Sim, o que diferenciada é isso, Fábio? O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que a espiritualidade diz que essa pessoa vai começar a entender, a ver você de uma outra forma, de algo que essa pessoa não via em você, essa pessoa vai começar a ver. E essa pessoa, quando começar a olhar para você, essa pessoa vai ver você como uma pessoa diferente, como uma pessoa mais próspera, como uma pessoa mais segura, como uma pessoa que até mesmo mais atraente, e essa pessoa vai querer ter uma aproximação, mas essa pessoa se encontra ainda em conflito para essa aproximação. Por que, Fábio, você está dizendo isso? Porque essa aproximação, essa chegada dessa pessoa, ainda essa pessoa se encontra instável. Se lembra que eu falei sobre a instabilidade dessa pessoa, sobre um tratamento, um possível tratamento que essa pessoa pode passar tendo por uma mentora, um mentor, ou um terapeuta, ou uma terapeuta, ou uma pessoa mais velha para, digamos assim, juntar os cacos para poder entender o que realmente essa pessoa, né, é. Então o que acontece? Essa pessoa sim vai ter uma visão sua aqui, ó, como imperatriz. Essa pessoa, ela te observa sim, ela te observa, ela vê, ela entende, e inclusive essa pessoa está te observando até mesmo para poder entender não só a sua evolução, mas a própria evolução dela ou dele, né? E nisso, vamos dizer assim, essa pessoa vendo você ajuda a montar os quebra-cabeças ou quebra-cabeça, tá? Do que essa pessoa está achando. Então, o que acontece? Quando essa pessoa olha para você, hoje essa pessoa olha você numa situação boa. E o que acontece? Essa pessoa, essa lua, ó, porque aqui é uma imperatriz e aqui é a lua. A imperatriz é um arcano maior e a lua também é um outro arcano maior. Então, o que quer dizer isso, Fábio? Energeticamente falando, são duas energias, mais uma vez, de grande durabilidade por serem arcanos maiores. Então significa que a percepção dessa pessoa em pensar que você está bem, essa percepção dessa pessoa achar que você está mais alicerçado ou mais madura ou mais maduro,
vai se perdurar durante anos. Essa pessoa começa a perceber que você se tornou uma energia de uma imperatriz. Mas, Fábio, eu sou homem, não deveria ser um imperador? Não, imperatriz, porque é uma energia de quê? De prosperidade, uma energia de maturidade, uma energia até mesmo de atração. E o mais interessante de tudo isso, que quando essa pessoa começa a se sentir vamos botar dessa forma, reatraída ou reatraído por você. Mas, Fábio, por que você está dizendo que essa pessoa está se reatraindo por mim? Significa que essa pessoa, é muito interessante dizer isso, mas a espiritualidade fala que essa pessoa começa a te ver como uma outra pessoa, não mais aquela pessoa do passado. Essa pessoa começa a ver você numa outra roupagem, tá? A lua pode trazer esse momento que essa pessoa olha para você e pensa, será que ela ou ele é aquela pessoa do passado que eu me envolvi, que eu casei, que eu tive um relacionamento sério? Tanto que a lua se encontra aqui e o mundo logo ao lado. E o mundo é o quê? O mundo é um outro arcano maior que mostra o quê? Finalizações de ciclos. Finalizações de ciclos, ciclos importantes, não é ciclos banais, são ciclos importantes que são fechados com o mundo, tá? Porque o mundo, você vive o mundo. E viver o mundo significa você passou por diversas experiências ao lado dessa pessoa, diversas situações e vocês fecharam um ciclo juntos. E esse ciclo, quando foi fechado de uma forma até muito dolorosa e muito súbita. Tanto que a torre, que se encontra bem aqui no centro energético, mostra que foi um evento muito importante para você. Foi um evento que foi súbito, um evento brutal, um evento de uma forma muito dolorosa, que fez com que toda essa mudança, e não somente o evento que fez toda essa brutalidade, mas existe também uma questão de quê? De mudança de tudo isso, do padrão que foi passado, tá? Que foi passado. O que acontece? Teve uma mudança, toda uma mudança, exatamente isso. E essa mudança, tá? Além da questão do término, da brutalidade do término, da parte súbita do término, mostra também o quê? Uma mudança dessa pessoa. Exatamente. Essa pessoa passa muito na cabeça dessa pessoa e não é passa uma vez ou duas ou três, não, passa várias vezes. Essa pessoa pensa em querer mandar uma mensagem para você. Essa pessoa está analisando ainda se vale a pena mandar uma mensagem para você. Mas por que você está falando isso, Fábio? Que essa pessoa está pensando se ainda vale a pena mandar uma mensagem para mim? Sim, exatamente. Por quê? Porque essa mensagem que essa pessoa está tentando iniciar ou pensando ainda em mandar para você, existe uma ligação muito forte daquilo que essa pessoa comenta com o próprio terapeuta ou a terapeuta. Exatamente. Mas por que, como você sabe disso, Fábio? Porque o pajem de paus, ele é um mensageiro. E é um mensageiro de quê? De fogo. O que significa um mensageiro de fogo? Significa que na criatividade, no pensamento dessa pessoa, será que eu mando? Será que eu não mando? Será que eu não mando? Será que eu mando? E essa pessoa, quando fica nesse impasse, essa pessoa conversa diretamente com esse hierofante, que é o quê? É o quê? É o terapeuta ou a terapeuta, que muitas vezes essa pessoa compartilha com esse terapeuta ou essa terapeuta sobre até mesmo decisões a serem tomadas. Decisões a serem tomadas. E nisso, por que que essa pessoa age dessa forma? Porque essa pessoa precisa de quê? De um equilíbrio. Precisa de quê? De se achar. E nisso, essa pessoa, quando observa você, essa pessoa observa você passeando, observa você vivendo a vida, essa pessoa observa você de longe, exatamente isso, de longe. Essa que é a palavra, de longe. Vê você se entretendo com a vida, bem aqui, olha, no 3 de copas, tá vendo? Divertimento, copas, sentimento, copas é sentimentos, né? Saindo para as festas, se divertindo com os amigos, e inclusive essa pessoa tem uma percepção muito grande por você como a rainha de paus. E lembrando muito bem, a rainha de paus
é uma rainha de extrema atração física, né? E nisso essa pessoa começa a ver que você se tornou uma pessoa, digamos assim, muito segura, muito mais segura do que antes, ou seguro, muito mais seguro do que antes, e muito mais sedutor e sabendo para onde está indo. Então essa pessoa começou a perceber que você se tornou a capitã ou o capitão do seu próprio destino, ou das suas próprias atitudes que você toma por causa do livre-arbítrio. Então essa pessoa começou a perceber que você começou a ter autonomia, que você começou a ter autoridade sobre você que antes você não tinha. Exatamente. E quando essa pessoa começou a ter essa percepção que você tem essa autoridade, que você tem, vamos dizer assim, você ah, segura agora as rédeas da sua própria vida, não que você não segurasse antes, mas hoje você se tornou uma pessoa mais empoderada, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, você se tornou mais um posse de si próprio, ou empoderado, ou empoderada, vamos dizer assim, né? Você se tornou uma pessoa mais dona de si e mais dono de si. Você traça suas próprias rotas e você sabe as causas e consequências, e com isso você traz a admiração de muitas pessoas. E como você traz a admiração de muitas pessoas, você traz também a admiração e a atração dessa pessoa do passado, que começa a perceber que você começou a o quê? A você ter autoridade por você mesma, ou autoridade por você mesmo. E essa autoridade que você carrega por você mesma ou por você mesmo, sim, chama a atenção e atrai os olhos curiosos de muitos e dessa pessoa. Exatamente, aqui no AIS de Paus. O Ás de Paus mostra que, energeticamente falando, essa pessoa ela começou a sentir uma atração por você, uma reatração, como eu falei antes, uma reatração. O que que significa isso, Fábio? Essa pessoa começou a o quê? Começou a ver você como uma nova roupagem, como uma nova figura, como uma nova criatura, com alguém novo que antes ela não ou ele não conhecia. E o mais interessante de tudo isso, quando essa pessoa começa a ter desejo por você, porque Ás de Paus mostra essa questão do desejo pela pessoa, né, sendo uma carta de fogo, e Ás é uma carta muito poderosa, é o Ás, né? É uma carta de extrema maturidade e de extrema maturidade da criatividade mental, que entra dentro da questão do fogo, que o fogo mostra sedução, o fogo mostra atração. E quando você praticamente acende uma ignição nessa pessoa por essa questão do Ás de Paus, como eu falei para você anteriormente, essa pessoa ainda existe um processo de cura emocional, né? Essa pessoa ainda tem um processo de cura emocional. E quando essa pessoa atravessa esse processo de cura emocional, faz com que a estrutura mental dessa pessoa, aquela estrutura assim até mais profunda, vamos dizer assim, porque como essa pessoa teve um ciclo importante fechado com você, as estruturas dessa pessoa abalam quando chega perto do quê? Daquilo que relembra você. E nisso, olha aqui, olha, 5 de paus. 5 de paus é o quê? É uma outra carta de fogo, perdão, uma outra carta de fogo e uma carta de conflito. Uma carta de conflito o quê? Uma carta de conflito mental, uma carta de fogo. Conflitos mentais, situações que essa pessoa começa a pensar, repensar, pensar, repensar, pensa no passado, pensa no presente, pensa no futuro e volta de novo no passado e fica no presente, vai para o futuro e volta de novo. E aí essa pessoa fica, num ciclo vicioso. E aonde está essa posição energética desses 5 de paus? Aonde é que está? Quem que está acima? Olha quem está acima. A Lua. Você lembra que a Lua traz essa instabilidade, traz essa situação de que é, mas não é, que é, mas não é? E vem o quê? O 5 de paus, que é toda esses problemas, traumas e situações do passado, que fica bem ativa na mente da pessoa, porque é uma carta de fogo. E olha que interessante, a Lua sendo um arcano maior e o 5 de paus, o 5 de fogo, vamos dizer assim,
incendeia uma situação de dúvidas que essa pessoa tem. Quando essa pessoa olha para você, olha para uma foto sua, muitas dúvidas vêm na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, ao mesmo tempo que deseja ir, essa pessoa falando, eu não vou. Eu quero tocar. Eu não vou tocar. Eu vou ligar para ele, eu vou ligar para ela. Eu não vou ligar. Então essa pessoa fica nessas idas e vindas. Por quê? Porque a sua foto, a sua imagem que essa pessoa muitas vezes acompanha, estimula essa pessoa a querer dar um primeiro passo. Porque quando essa pessoa olha uma foto sua nas redes sociais, ou vê situações suas, essa pessoa vê muita paixão, tá? Eu não tô falando de amor. Amor. Essa pessoa vê paixão. Essa pessoa vê paixão, vê atração, vê aquele fogo queimando, né? Bem aqui, olha. Bem aqui, no 9 de copas. Essa pessoa vê paixão pura, vê êxtase puro. E o 9 de copas é isso. Essa pessoa olha, quando olha, vem tudo isso. Vem aquela paixão, vem aquele fogo, vem aquela situação. E quando vem aquela situação do fogo, da paixão, o que que acontece? Olha mais uma vez a carta de fogo aqui e se lembrando mais uma vez que é uma carta de fogo, é uma carta da criatividade mental. O que que significa isso? Que esse pensamento de fogo nessa pessoa, quando essa pessoa pensa na paixão, né, em toda situação carnal que pode se envolver contigo, essa pessoa volta a bater cabeça novamente. O mais interessante é que toda vez quando essa pessoa vem e volta a pensar em você, vem uma carta de fogo. Olha aqui, olha o conflito. Olha, essa era a carta anterior, energética. Olha, 5 de paus era um conflito. Isso aqui é a emoção do desejo que essa pessoa sente por você. E olha o 7 de paus, é um outro conflito. Então, essa pessoa, quando olha para você, ou, perdão, quando essa pessoa. É exatamente isso. Quando olha ou pensa em você ou tem notícias suas, é quase que dá um nó na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa vive um conflito muito grande. Exatamente. E o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa tende a voltar para você. Mas ter a tendência de voltar para você não significa que você vai aceitá-la ou aceitá-lo de volta. Mas eu vejo sim. Essa pessoa, quando essa pessoa começa a ter esses conflitos, vamos dizer, que são conflitos de ideias, bem aqui no 7 de paus, é quando essa pessoa começa a testar o próprio sentimento indo em direção a você, bem aqui no cavaleiro de copas. É uma situação que pode demorar, Fábio? Sim. É uma situação que pode demorar, sim. Mas é uma situação que já mostra o quê? O cavaleiro de copas agindo em ação, em andamento, em direção a você mesmo com essa pessoa tendo essas dúvidas, tendo esses impasses, tendo essas incertezas. E demora um pouco sim, porque aqui mostra o cavaleiro de copas andando, aqui mostra um outro cavaleiro de pentáculos, e esse cavaleiro de pentáculos está observando. O que que significa isso, Fábio? É a pessoa tendo um sentimento por você, um carinho, uma reaproximação indo em direção a você, mas também mostra essa pessoa observando você, bem aqui no cavaleiro de pentáculos. E essa pessoa mostra, sabe quando a pessoa fica parada assim, fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Olha só que interessante. Mais uma carta, 4 de pentáculos. Tá vendo? Duas cartas, uma parada e a outra mais parada ainda, né? Sabe quando a pessoa observa, tá vendo? Esse cavaleiro de ouro está observando o quê? A moeda. E esse camarada aqui tá abraçado com a moeda e observando o quê? Observando a cidade. O que que é a cidade? É você de longe. Isso aqui é observando você e isso também observando, parado, observando você. Bem aqui, olha, duas cartas, essa pessoa parada observando você, mas os sentimentos dessa pessoa está indo em direção a você no cavaleiro de copas. Então significa que em algum momento essa pessoa sim vai querer se movimentar. Mas essa pessoa sim se encontra observando você,
olhando, 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 olhando. E é o que está acontecendo nesse atual momento que você está vendo esse vídeo. Essa pessoa está te observando, observando e observando. E não é qualquer observação, não. Essa pessoa está te observando, essa pessoa está te analisando, essa pessoa está te escaneando, essa pessoa está fazendo várias situações que você nem imagina. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Lembrando mais uma vez sobre a ferramenta espiritual energética do livre-arbítrio, que você use o livre-arbítrio de acordo com a sua melhor conveniência e lembrando que aqui é praticamente a sua bússola energética e espiritual, que a espiritualidade traz o quê? Traz uma mensagem através de mim para que vocês possam tomar o melhor caminho. E lembrando que a decisão final sempre será sua, porque o livre-arbítrio é uma ferramenta que vocês já ouviram e volto a sempre salientar, vai ajudar vocês em cada caminho, em cada curva que você fizer, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Vou ficando por aqui. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.